segundo ano. Hoje eu gravo esta aula para vocês, né, na íntegra, tá certo? Nós vamos trabalhar hoje a urbanização e a industrialização no Brasil, né? Nós trabalhamos a unidade 6 com a urbanização num contexto mais geral. Hoje a gente vai afunilar mais para o Brasil, certo, gente? E a gente vai entender um pouquinho que a industrialização, como a gente já falou na urbanização geral, ela tem total relação com a urbanização. A indústria, né, moderna, ela surge no ambiente urbano, que por sua vez tem seu espaço produzido por influência das indústrias, né? Certo? E esse fenômeno, né, tal qual acontece no Reino Unido, espalhando-se primeiramente pelos países desenvolvidos, ali por meados do século XX, né, se espalha para os primeiros países subdesenvolvidos, né, que nós consideramos como emergentes, né, muitos consideram como emergentes, que seriam os países subdesenvolvidos com indústria, tá certo? E que tiveram um processo de urbanização muito mais intensificado, entre eles o Brasil, o México, a África do Sul, a Argentina, né, a própria China, a Índia, a Rússia, etc. Os países emergentes, os quais a gente já tinha falado em outro momento, né? Quando a gente falava do subdesenvolvimento, tá? Então, gente, a gente vai tratar justamente disso, né? Da relação entre urbanização e industrialização aqui no Brasil, nesta aula de hoje, tá certo? Alguns conceitos importantes também. A princípio, o que é que nós vemos aí, né, gente? Nós vemos uma imagem, né, de trabalhadores em construção civil, né? A gente sabe que o Brasil é um país urbano, né? 85%, conforme o IBGE, da população brasileira vive no ambiente urbano, nas cidades, tá certo, gente? E as cidades brasileiras, elas foram construídas por muitos brasileiros, né? Pelas mãos de muitos operários da construção civil. Né? Isso aí é uma obra na cidade de São Paulo, em 2012, essa foto aí. Eu peguei até as duas páginas do livro e juntei. Né? E nesse quadrinho acima, pode ficar pequenininho, né? Mas esse aqui em específico, que eu vou circular aqui, vocês com o livro de vocês, né? Ali na página, deixa eu ver aqui, 171, ele traz algumas introduções, né? Alguns questionamentos até. Né? A gente sabe que a urbanização no Brasil, por consequência da industrialização, ela foi muito intensa e muito rápida, né? Ali na metade do século XX. Então, o desenvolvimento urbano e industrial das cidades brasileiras, gente, mudou drasticamente, né? O perfil da cidade, da população, né? Levou aos habitantes das cidades que se tornaram metrópoles a terem muitos problemas de moradia e desemprego por conta do inchaço das cidades, né? Então, alguns questionamentos que esse quadrinho nos diz, né? A partir de que época o processo de urbanização ocorrido em nosso país tomou impulso? Né? A gente pode já adiantar que a partir das décadas de 40 e 50, né? Que mudanças ocorreram na sociedade brasileira quando o país deixou de ser agrário e se transformou num país urbano e industrial? Né? A gente até citou um pouco na parte de urbanização brasileira, na unidade 4, em que a população urbana, gente, ela muda seu perfil, né? A população rural, a mulher tem mais filhos, as famílias são maiores, até para trabalhar na lavoura, por exemplo. Quando você tem um processo de urbanização e as pessoas migram para as cidades, o número de membros de uma família diminui em virtude do custo das cidades, que é muito alto, tá certo? Então, a gente tem vários processos de mudanças, né? De um perfil o rural exportador, que era o Brasil, para um perfil urbano, tá bom? Então, isso ao longo da nossa aula a gente vai conversando, tá certo, galera? Bora lá, o processo de urbanização do Brasil. Algumas considerações iniciais, né? Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país agrário, né? A gente, boa parte da sua população vivia no campo. Alguns dados ali do final do século XIX diz que 6% da população brasileira era urbana, ou seja, os outros 94% faziam parte, né, da zona rural. E nessa época, apenas 3 cidades tinham mais de 100 mil habitantes, que era o Rio de Janeiro, que era o, né, do Brasil, né? Salvador, que já foi capital, e Recife. Eram as 3 cidades mais populosas. 100 mil habitantes hoje, gente, é um bairro populoso de Fortaleza. Né? O Pirambu tem mais de 100 mil habitantes. Né? Então, como eu falei para vocês,
Brasil era um país urbano, agrário exportador, né? Fazia das cidades um prolongamento do espaço rural. Então você ainda não tinha cidades digamos assim, de perfil urbano industrial, né? Isso só vai se dar bem depois. Aqui, gente, é uma pintura de Recife do século XV, né? Uma pintura aí a óleo, tá certo? Recife à beira-mar. Recife é uma das cidades mais antigas do Brasil, gente. Se eu não me engano, é a terceira. Primeira é São Vicente e São Paulo, segunda é Olinda, que é uma cidade vizinha a Recife e Recife, né? Todas têm mais de 400 anos. Bom, algumas das características fundamentais, né, da nossa urbanização, ela só vai tomar impulso ali nos anos 30, gente, com o processo de industrialização no período da Era Vargas, né? Getúlio Vargas, que foi o presidente que foi nesse governo, né, que durou aí muito tempo, né, da década de 30, chegando aos anos 40 e ele retornando no início dos anos 50, né, tendo aí seu suicídio. Mas Getúlio foi um presidente que marcou-se pelas leis trabalhistas, né, pelas primeiras indústrias de base, né, surgimento da Petrobras, as primeiras indústrias siderúrgicas, né. Então, foi um governo de muitas mudanças, que levou o Brasil a sair de uma situação rural exportadora para um país urbano e industrializado também, né. Então, as cidades, na época ali, nesse contexto, o seu foco era voltado para a atração populacional ligada ao êxodo rural, ou seja, trazer as pessoas do campo para trabalharem nas indústrias das cidades. E o que, é que a gente pode falar mais, né? Tem criança chorando, gente, por isso aqui que, né, bebê, aqui no vizinho. Mas os fatores de repulsão no campo estão ligados às péssimas condições e ao aumento da concentração fundiária. Ou seja, quando a urbanização ela se intensifica pela industrialização, a industrialização também chega no campo. Quando a indústria chega no campo, ela mecaniza, né? Ela muda as relações do campo, tornando o campo também mais com máquinas, né? Com um aparato mais capitalista, e acabando que expulsando os trabalhadores, né, do campo que eram tradicionais, né? Não trabalhavam com máquinas e tal. Então, o capital se concentra no campo e expulsa também os campesinos, né, os camponeses. E esses vão buscar refúgio nas cidades. Então, o dado, gente, era de 85% a 97%, né, a taxa de urbanização do Brasil. Deixa eu ver aqui, gente, esse dado aqui rapidamente, né? O bebê tá chorando aí, gente. Mas é assim mesmo, a gente gravando aula desse jeito, tá bom? Bora ver aqui. Pronto. 85 a 97%, gente, a taxa de urbanização brasileira, né? Atualmente, né? Mas aí a gente poderia ter uma taxa de urbanização menor, mas é porque, como eu já falei para vocês até no capítulo anterior, cidade no Brasil é considerada toda e qualquer sede de um município, né? Então, em muitos outros países, cidades com menos de 1.000 habitantes não seria considerada cidade urbana, né? Tal qual aqui no Brasil. Então, poderia ser, com certeza, o nosso percentual de urbanização seria menor se as cidades passassem a ser consideradas como tal, por exemplo, acima de 20.000 habitantes, mas aí são critérios do IBGE, tá certo? Critérios do IBGE. Gente, aqui é basicamente a foto, né, gente, da realidade, né, do trabalhador nas grandes cidades, né, a construção civil, a princípio, as indústrias, os primeiros serviços, tá certo? Bom, vamos lá. Galera, algumas características, continuando, né, fundamentais, como eu falei para vocês, né? População urbana é toda aquela população que vive nos ambientes urbanos, na cidade, nas sedes dos municípios, nas sedes dos distritos, né, gente? Os distritos, perdão, que são cidades menos importantes, mas que fazem parte do município, né? Outros países, né, cidades desses outros países, têm uma aglomeração urbana que considera o número de habitantes mínimo. Aqui no Brasil, não, basta ser sede do município, né? A taxa de urbanização no Brasil ela vai ser maior nas regiões Sudeste e Sul, certo? Até porque foram nessas regiões que nós tivemos
primeiramente, a industrialização e a modernização do campo, né? Principalmente em São Paulo e Rio. 96% desses dois estados realmente tem uma taxa de urbanização bem alta, tá certo? Outros estados, gente, que tem uma taxa de urbanização reduzida, tais quais é o Piauí, o Pará e o Maranhão, né? Todos eles com menos de 70%, tá? Aqui, gente, é um gráfico mostrando a população rural e urbana, né? A evolução da década de 40 para cá, dados do IBGE de 2013, com base ali também no censo de 2010, né? Então, observem, gente, que nos anos 40 nós tínhamos uma população rural bem maior do que a urbana, né? Aqui. E essa população ela meio que se mantém constante, tendo uma queda, né? Mas até 2014, hoje já estamos em 2021, né? Está desatualizada sim, mas serve para a gente ter uma noção. São menos de 50 milhões de habitantes na zona rural. Observe, gente, que a partir da década de 70, apesar da industrialização ter começado antes, mas ela foi se repercutir bem mais 40 anos depois do processo de industrialização do governo Getúlio. Observem, gente, que da década de 70 já passavam dos 50 milhões de brasileiros nas cidades. Hoje nós passamos dos 150 milhões, né? Fica aí entre 150 e 200 milhões de habitantes nas zonas urbanas, dados de 2014, né? Naquela época o Brasil tinha quase 200 milhões de habitantes, por aí. Ainda não tínhamos 200, hoje nós somos 212 milhões, certo? Aqui é a taxa de urbanização, né? O mapa mostrando o percentual da população urbana por estado, né? Lembrando que a gente citou os estados do Pará, do Maranhão, do Piauí, né, gente, como os três estados com menor taxa de urbanização, né? Certo? Os que mais têm urbanização, os estados, né, do Amapá, certo? Mas por que do Amapá, professor? Porque são poucas cidades do Amapá, né? E aí a gente tem meio que o dado ele fica um pouco discrepante, tá? O Amapá é um estado com poucos municípios, poucas áreas urbanas, e a população se concentra nessas áreas urbanas. Né? Tem muitas áreas vazias, né? Mas aí a gente tem essa explicação. Os estados de Goiás, de Distrito Federal, né, São Paulo, Rio de Janeiro, são os com maior taxa de urbanização. O Ceará está ali numa situação de 70 a 79% de urbanização, tá bom? Suas taxas. Aqui é o avanço da metropolização, ou seja, né, o número de metrópoles que foram crescendo. Né? A gente vê que as grandes capitais se destacam nisso. Tá? Mas lembrando, gente, que existem outras metrópoles no Brasil que vão para além das capitais. Nós temos metrópoles no interior de São Paulo, tais quais Campinas, né? Tá certo? Então, não são as únicas metrópoles, Fortaleza, Recife, Salvador, não. Nós temos cidades menores consideradas metrópoles aqui no Brasil, tá? Metropolização também está ligada com muitas regiões metropolitanas, que a gente vai citar já já, vai explicar. Que justamente é nessa parte dos conceitos importantes, né? Primeiro, o conceito de metrópole que a gente já trabalhou lá na unidade anterior, também referente à urbanização. O que é metrópole, gente? É uma cidade grande que vai extrapolar o perímetro do município. A Fortaleza é um exemplo disso. O município de Fortaleza, gente, né? Aquela área geográfica, município de Fortaleza, dentro desse município nós tínhamos vários distritos. Messejana era distrito, Parangaba era distrito, Atambizina era distrito e Fortaleza se limitava ali à região central da cidade. E ao longo do século XX, Fortaleza foi crescendo e engolindo, entre aspas, esses distritos. Esses distritos viraram bairros e toda a área municipal de Fortaleza foi tomada pela metrópole, pelo crescimento. Né? E Fortaleza passou da área do seu município e está se encontrando com outros municípios, né? Vizinhos Eusébio, Aqueirais, né? Maracanaú, isso aí se chama conurbação, quando duas áreas urbanas se ligam. Tá? Mas a metrópole ela continua conservando a sua autonomia política, administrativa, né? Tem um trânsito fluido,
que contribui o trânsito rápido entre os municípios vizinhos, né? É o exemplo de Fortaleza com essa foto aqui, gente, que é uma foto da área mais urbanizada de Fortaleza, né? Com mais verticalização, né? Ou seja, prédios, né, gente? Ó, aqui é o destaque, né, para as praias do Meireles, do Mucuripe, né? Aqui é o Porto do Mucuripe, bem aqui onde tem esse pequeno parque eólico, né, que os prédios que ficam para Aldeota, Meireles, Varjota, Mucuripe, toda essa região, tá bom? Fortaleza é um exemplo de metrópole. Bom, região metropolitana, gente, o que é que seria, né? Aí vai para além de metrópole, né? Um conjunto de municípios contíguos, ou seja, que estão em continuidade e integrados socioeconomicamente a uma cidade central. Caso a metrópole, cidade central. Mas pode ser uma cidade de importância regional também, maior, né? E essas cidades têm serviços de infraestrutura em comum, né? O Brasil, em 2015, por exemplo, conforme o IBGE, tinha 13, tem ainda, né? 13 regiões metropolitanas e 66 regiões. Aliás, perdão. São 13 regiões metropolitanas, tá certo? Ah, o Ceará tem 3 regiões metropolitanas, gente. Fortaleza tem 19 municípios dentro da região metropolitana. Sobral 18 e Cariri 9, como eu vou mostrar para vocês. Aqui são as 13 regiões metropolitanas, sendo Fortaleza 2, 3, 4, 5, a quinta em população, né? Passando quase os 4 milhões de habitantes. Né? Hoje eu acredito que já chegue aos 4 milhões, são dados de 2015 aqui. Tá? Aqui é a região metropolitana de Fortaleza, gente. Né? Ó, que se estende aqui Fortaleza, né? Para o litoral oeste e para o litoral leste, né? Certo? Esses são os municípios. Vai até o Trairi, aqui no litoral oeste, e até Cascavel, no litoral leste, certo? Região metropolitana de Fortaleza. A região metropolitana de Sobral, sendo Sobral o município principal, né, sua sede, não é uma metrópole, mas é uma cidade de importância regional, né, de importância do Ceará. Tá? Então, ela vai polarizar os municípios vizinhos, né, tais quais Meruoca, Massapê, Forquilha, Cariré, né, e aí vai, tá bom? E também a região metropolitana do Cariri, né, tendo aí as principais cidades no centro, né, dessa região metropolitana, tais o Crato, Juazeiro do Norte e Barbalho, Crajubá, conhecido. E aí os municípios que ficam tendo bastante influência por essas 3 cidades, principalmente Juazeiro, mas que cada um tem uma função dentro da região metropolitana, tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula, galera, a gente vai falar só um tiquinho de nada sobre a importância das cidades médias, né? Nós falamos das metrópoles, mas as cidades médias, o Sobral é um exemplo, Juazeiro do Norte outro exemplo. A importância dessas cidades médias, principalmente nos dias mais atuais. Né? Primeiro, o Brasil passa por um processo de desconcentração industrial. As indústrias elas saem das grandes cidades e vão buscar cidades menores, com menos problemas, com menos caos e com mais incentivos, né, das prefeituras dessas cidades menores. A partir dos anos 80, a urbanização brasileira ela segue uma nova tendência. Né? As cidades de porte médio elas passam a ter uma população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Né? Então, o crescimento econômico dessas cidades ele é muito atrativo para essas indústrias que querem sair do caos das metrópoles em busca de melhorias nas cidades menores. Né? Então, a indústria se desconcentra, ou seja, sai das cidades grandes para as cidades médias. Essa foto aí, gente, deixa eu ver aqui de qual município. Essa foto aí é da cidade, gente, de Manaus. Ó. Ali atrás é o rio Amazonas, né? E aqui é Manaus, a Zona Franca de Manaus, tá certo? Que, na verdade, né, Manaus é uma metrópole. Né? A concentração industrial do Brasil ela se concentra ainda nas metrópoles, mas se desconcentrando. Ela está numa tendência de buscar cidades menores, tá certo? Mas isso é um exemplo
o grande polo industrial, Zona Franca de Manaus, foi construído ali na década de 50, tá certo? Beleza? Mas que a realidade ela industrial ela está se espalhando para as cidades médias, tá bom? O que é que leva a essa desconcentração? Né? Alto custo dos terrenos nas metrópoles. Eu já conversei isso com vocês quando a gente falava de indústria, né, gente? Só recapitulando. Congestionamento nas grandes cidades, falta de segurança, mão de obra mais cara, sindicatos, né, que são mais atuantes nas grandes metrópoles, e o que não é interessante para os patrões, né, gente? Lembrando que sindicato é um direito trabalhista, mas nenhum patrão gosta de que o trabalhador se manifeste, né? E as indústrias são atraídas pelo quê? Os incentivos fiscais, né, que é a isenção de impostos. Ah, deixa de pagar uma água, deixa de pagar um aluguel do terreno. Né? Às vezes o terreno é doado pela prefeitura de uma cidade menor, média, uma infraestrutura, a própria prefeitura ou estado constrói estradas, né, que liguem essa indústria às rodovias, às ferrovias, né, e tal. Então, é muito interessante para indústrias maiores terem o apoio das prefeituras dessas cidades menores, tá certo? Esse é são os motivos que levam as indústrias saírem das grandes cidades para as cidades médias, tá bom? Uh, então, as cidades médias, elas realmente elas são um foco de convergência populacional, ou seja, ela atrai populações das cidades maiores para as suas dependências, né? Então, os grandes centros urbanos são marcados pelo desemprego, né? Grandes metrópoles, né? A própria Fortaleza, São Paulo. Então, muita gente sai dessas metrópoles para buscar melhores condições nas cidades menores. Nós temos uma troca, né? Há 20, 30 anos atrás, as pessoas saíram das cidades médias e pequenas para as cidades grandes. Hoje você está tendo o inverso. Né? O aumento do custo de vida nas cidades grandes leva as pessoas a buscarem preços menores, né? Custos menores. E as cidades médias ainda têm um custo menor. Tá? É claro que o Rio de Janeiro e São Paulo ainda não perderam sua influência no Brasil. Né? Muitos imigrantes ainda vão para essas duas cidades, tá certo? Tranquilo, gente. Aqui, para finalizar, né, nós temos aí o Brasil com cidades com mais de 100 mil habitantes, ó, em 1940. Vejam que tem poucos círculozinhos, né? Eram poucas cidades médias nos anos 40. Na década de 80, nós tivemos mais surgimento de cidades aí entre 100 e 500 mil habitantes, né? Na década de 80. E já na década de 2010, você tem um aumento considerável de cidades médias, né? Do Brasil, principalmente ao longo do litoral brasileiro. Vejam que as cidades vão se concentrar mais próximo ao litoral, às grandes metrópoles, né? Mas também nos interiores do Brasil também, tá? Então, gente, eu me despeço de vocês, né? Na próxima aula a gente continua a urbanização brasileira, tá bom? Vou deixar também a atividade para vocês no Google Sala de Aula. Se cuidem, até a próxima.